Sabe aquele momento em que alguém te provoca, te corta no trânsito ou te faz um comentário maldoso? E antes que perceba, sua cabeça já está pegando fogo? A verdade é que perder o controle não é sinal de força. É justamente o oposto. E quem domina isso, tem uma vantagem absurda na vida. Imagine ter a capacidade de manter a calma mesmo quando tudo parece te empurrar para explodir. Isso não é mágica, nem dom especial. É técnica. Uma técnica tão poderosa que ajudou Miyamoto Musashi, o maior samurai da história, a vencer mais de 60 duelos até a morte sem nunca perder o controle. E o mais incrível, esse mesmo método serve hoje para lidar com discussões, conflitos, pressões no trabalho, ou qualquer situação que te tire do eixo. Neste vídeo, vou te revelar os 4 pilares que transformam completamente a maneira como você lida com a raiva, com o estresse e com qualquer provocação. Mas antes de seguir, deixa o like e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo que te ajuda a se tornar inabalável. A maioria das pessoas só percebe que está com raiva quando já está no meio da explosão. É como se um incêndio começasse na sua casa e você só notasse quando as chamas já tomaram tudo. E aí, claro, tentar apagar o fogo nesse ponto é muito mais difícil. Esse é o primeiro grande erro. Achar que o controle começa depois que a raiva aparece. Na verdade, ele começa muito antes. Musashi percebeu isso cedo, quando enfrentava oponentes que partiam para o ataque dominados pela própria fúria. Enquanto eles perdiam o foco, ele mantinha a clareza, porque sabia reconhecer os sinais que a raiva dá antes mesmo dela tomar conta. E acredite, seu corpo te avisa, seu coração acelera, seus ombros enrijecem, sua respiração muda. São alarmes silenciosos, mas quem aprende a escutar nunca mais perde o controle. E olha, aqui vai um fato que pouca gente sabe. Esses sinais aparecem até 7 segundos antes de você realmente sentir que está bravo. 7 segundos que podem mudar tudo. Para entender como isso funciona na prática, olha só essa cena. Musashi chegou horas atrasado, de propósito, para um dos duelos mais famosos da história. Enquanto seu oponente, Kojiro, esperava sob o sol escaldante, a raiva foi tomando conta dele. Ficou impaciente, irritado, e quando finalmente viu Musashi chegando, estava completamente fora de controle. E Musashi percebeu que também começou a sentir aquele incômodo interno, uma irritação subindo. Mas, diferente do rival, ele identificou isso no corpo. A tensão nas mãos, o aperto no peito, a respiração ficando curta. Ao reconhecer esses sinais, ele cortou a raiva antes que ela dominasse. Resultado? Enquanto Kojiro atacava descontrolado, Musashi estava calmo, preciso e venceu com apenas um golpe. E olha, essa não é só uma história antiga. Isso acontece todos os dias, no trânsito, nas redes sociais, no trabalho. Quem não aprende a perceber esses sinais, vira refém da própria emoção. Quem aprende, vira mestre de si mesmo. Pensa comigo. Quantas vezes você se arrependeu depois de explodir? Depois que falou ou fez algo no calor do momento? Isso acontece porque, na maioria das vezes, a gente percebe que está com raiva, quando já é tarde demais. E aqui está o segredo, que quase ninguém te conta. A raiva não surge do nada. Ela dá sinais claros antes de dominar sua mente. Seu corpo começa a se preparar, como se fosse para um combate. A respiração acelera, os músculos ficam tensos, a mandíbula aperta. Às vezes até a mão fecha sem você perceber. O problema é que a maioria vive tão no automático que não percebe esses sinais. Musashi, ao contrário, treinou tanto esse reconhecimento que virou uma habilidade natural. E sabe o que é mais louco? A neurociência moderna prova que isso é real. Estudos mostram que o corpo sente os sinais físicos de raiva até 7 segundos antes da emoção tomar conta da sua mente. 7 segundos. Isso é uma eternidade se você souber o que fazer nesse intervalo. Aqui entra um erro que quase todo mundo comete sem perceber. Se identificar com a emoção. Presta atenção. Quando alguém diz, eu estou com raiva, o cérebro entende isso como uma verdade absoluta. É como se você se fundisse com a emoção, deixando de ser você e se tornando a própria raiva. E aí, meu amigo? Já era. Você perde o controle, fala o que não devia,
toma decisões ruins e depois se arrepende. Musashi percebeu essa armadilha muito antes da ciência explicar. Isso, ele não dizia, estou com raiva. Ele pensava, percebo que a raiva está surgindo. Parece simples, né? Mas essa diferença muda tudo. Quando você observa a emoção como algo separado, como se fosse uma nuvem passando no céu, você não se torna ela, você só observa. E nesse espaço entre você e a emoção, nasce o controle. É como se você saísse do piloto automático e entrasse no modo mestre, onde você escolhe como quer reagir, em vez de ser arrastado pela emoção. Imagina essa cena. Você está numa discussão, alguém te provoca, te desafia, faz um comentário que te atinge. A maioria das pessoas reage na hora. Sobe a voz, bate de frente ou então se fecha, fica remoendo aquilo por horas. Mas quem domina essa técnica faz diferente. Ele percebe o que está acontecendo por dentro, nota a tensão, sente o aperto no peito, percebe o pensamento querendo partir para o ataque e, ao invés de virar refém disso, simplesmente observa. É como se dissesse mentalmente, olha só, a raiva está querendo chegar. Só essa pequena observação já cria um espaço mental enorme. É nesse espaço que você recupera seu poder de escolha. Musashi usava isso não só para não perder o controle, mas para transformar o jogo. Enquanto o adversário se desgastava emocionalmente, ele permanecia sereno, esperando a melhor oportunidade. E sabe o que é melhor? Você não precisa ser um samurai para fazer isso. Essa habilidade está disponível para qualquer pessoa que decida treinar. Até aqui, você entendeu como perceber os sinais e se distanciar da emoção. Mas tem um terceiro passo que Musashi dominava e que poucos conhecem. O controle da respiração. Parece simples, né? Mas é poderoso. Sempre que a raiva surge, seu corpo entra no modo de luta. A respiração acelera, fica curta e superficial, mandando sinais para o cérebro de que existe perigo. E é aí que tudo piora. Só que se você faz o caminho inverso, desacelera a respiração, você engana o cérebro. Basicamente, seu corpo diz, tá tudo bem, não tem perigo aqui. E isso muda seu estado na hora. Musashi aprendeu. Isso observando monges e treinando técnicas que hoje são usadas por atletas de alto nível e forças especiais. O método é simples. Puxa o ar pelo nariz contando até 4, segura 1 segundo e solta lentamente pela boca contando até 6. O segredo está na exalação ser mais longa que a inspiração. Isso ativa seu sistema de calma. E sim, funciona. Funciona sempre. Sabe aquela situação em que tudo parece te puxar para perder o controle? Discussões acaloradas, trânsito caótico, pressão no trabalho. É nesse momento que quem não domina, a respiração afunda de vez. Mas quem pratica o método que Musashi aplicava faz exatamente o contrário. No meio do caos, ele respira fundo. Puxa o ar contando até 4. Segura 1 segundo e solta lentamente em 6. De fora parece que não muda nada. Mas por dentro, é como se apertasse um botão secreto que ativa o modo frio e calculista. E não é papo furado, não. Esse padrão de respiração ativa uma parte do seu sistema nervoso que desliga o modo luta ou fuga e liga o modo calma e controle. Por isso, soldados de elite, atletas olímpicos e até negociadores usam exatamente essa técnica para tomar as melhores decisões sob pressão. A diferença entre quem perde a cabeça e quem vence é basicamente isso. Quem controla a respiração, controla a própria mente. Agora vem um ponto que muita gente não percebe. A ideia não é eliminar a raiva. Isso seria impossível. A raiva, na verdade, é energia pura. É força. O problema é que quando você não sabe lidar com ela, essa energia vira destruição. Você explode, fala besteira, toma decisões ruins. Mas quando você domina o processo, faz exatamente o que Musashi fazia. Transforma essa energia em ação estratégica. Musashi não ignorava o que sentia. Ele usava. Enquanto os outros ficavam cegos pela emoção, ele usava aquela ativação interna, o coração acelerado, o foco aguçado, para tomar decisões mais rápidas, mais precisas, mais certeiras. E é exatamente isso que grandes lutadores, negociadores e empreendedores fazem. Eles pegam essa força que surge na pressão e redirecionam. Ao invés de reagir, eles agem.
Agem com inteligência, com clareza, com estratégia. E quem domina isso simplesmente joga um jogo que os outros nem sabem que existe. Vamos ser diretos. Toda vez que você sente raiva, está surgindo dentro de você uma quantidade absurda de energia. A maioria desperdiça isso em gritos, discussões inúteis, ou então engole tudo e fica se corroendo por dentro. Nenhuma das duas funciona. O que funciona é o caminho do meio. Musashi fazia exatamente isso. Reconhecia a emoção, criava distância, controlava seu corpo. E então perguntava para si mesmo: o que eu realmente quero dessa situação? Essa pergunta é ouro. Ela te tira da reação e te coloca no controle. Quando você para pensar no objetivo, e não na provocação, tudo muda. A discussão vira uma oportunidade para mostrar calma. A crítica vira combustível para melhorar. O problema vira um jogo estratégico. É assim que você transforma a pressão em vantagem. E olha, se você aplicar isso consistentemente, não vai ser só mais uma pessoa reagindo à vida. Vai ser alguém que faz a vida reagir a você. Quando você junta todos esses passos, algo poderoso acontece. Primeiro, você percebe os sinais antes da raiva tomar conta. Depois, cria aquele espaço mental que impede você de se tornar refém da emoção. Em seguida, acalma seu corpo com a respiração, desligando o modo automático que faz a maioria explodir ou travar. E por fim, transforma toda aquela energia que antes te derrubava em ação inteligente, clara e estratégica. É assim que Musashi venceu mais de 60 duelos sem nunca perder o controle. E é assim que você vence os duelos da vida moderna. Seja nas discussões, no trabalho, nos desafios pessoais ou nas pressões diárias. Esse ciclo não é sobre ser frio ou indiferente. É sobre ser dono de si. E quando você domina, isso fica praticamente imbatível. As provocações que antes te abalavam passam a ser só barulho de fundo. E no meio do caos, você se mantém firme, enquanto todo mundo se perde. No final das contas, a diferença entre quem vive dominado pelas próprias emoções e quem domina a própria vida está em aplicar esse ciclo simples, mas poderoso. Musashi não era um super-humano. Ele não nasceu com poderes especiais. Ele só entendeu que a verdadeira batalha sempre foi interna. E que quem vence a si mesmo, vence qualquer coisa lá fora. O mundo não vai parar de te testar. Vão continuar existindo pessoas tóxicas, situações injustas, críticas, pressão, caos. Mas a partir de hoje, você não precisa mais ser refém disso. Você tem as ferramentas, percebe os sinais, cria distância, controla sua respiração e redireciona a energia para o que realmente importa. Isso te coloca numa posição que a maioria nunca vai experimentar. A de ser inabalável. Agora me responde. Você quer continuar reagindo como todo mundo? Ou está pronto para jogar o jogo dos que estão no controle? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso. A jornada para se tornar alguém inabalável começa agora.